Os casos mais sombrios e reais que os grandes canais não têm coragem de contar. Imagine-se numa noite silenciosa no interior do Brasil. O vento sopra suave entre as árvores retorcidas. Os grilos cantam sem pressa e, ao longe, um cachorro late como se pressentisse algo que você não consegue ver. De repente, o céu escuro é rasgado por uma luz dourada, intensa, que se move lentamente sobre os morros. É como se uma chama flutuante buscasse alguém. Alguns dizem que é apenas um fenômeno da natureza. Outros juram que essa luz guarda um segredo antigo, o mistério da Mãe do Ouro. Essa é uma das lendas mais fascinantes e inquietantes do folclore brasileiro. Mais do que uma história de assombro, ela traz consigo ecos do passado, crenças que nasceram no tempo do ouro e da exploração, quando riquezas estavam enterradas sob o solo e medos cresciam junto com a ganância. A Mãe do Ouro não é apenas um conto contado por gerações. Ela é uma advertência, um enigma e, para muitos, uma presença real que continua a aparecer em noites escuras, quando a lua se esconde e o silêncio domina. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesse mito que atravessa séculos. Vamos conhecer as origens da lenda, explorar relatos assustadores, ouvir causos que parecem ter saído de um pesadelo, mas que continuam vivos na memória do povo. Também vamos discutir as possíveis explicações racionais, os simbolismos que fazem da Mãe do Ouro mais do que um fantasma. Fazem dela uma guardiã de segredos. Mas antes de tudo, quero fazer a você uma pergunta. Se estivesse sozinho no campo e visse uma luz dourada se aproximando, teria coragem de segui-la? A resposta pode parecer simples agora, enquanto assiste de sua casa, mas para muitos que juram ter cruzado com a Mãe do Ouro, essa escolha significou nunca mais serem os mesmos. A cada minuto desta jornada, você vai se aproximar um pouco mais desse enigma. Vai descobrir como o mito nasceu, por que sobreviveu ao tempo e o que ele ainda pode nos ensinar sobre o medo, a cobiça e a relação do homem com a natureza. Prepare-se, esta não é apenas uma história para ouvir, é uma experiência para sentir. Para entender a Mãe do Ouro, precisamos viajar para os séculos 17 e 18, quando o Brasil vivia o auge do ciclo do ouro. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso eram regiões cobiçadas por exploradores, aventureiros e pela própria coroa portuguesa, que via nas riquezas minerais uma forma de sustentar seu império. O cenário era de ambição desenfreada, onde homens arriscavam suas vidas em garimpos improvisados, sonhando com pepitas que poderiam mudar seu destino. Mas junto com os sonhos de riqueza, nasciam também os pesadelos. O trabalho exaustivo nas minas, as condições insalubres, a violência e a exploração criavam um ambiente de medo e sofrimento. Escravizados eram forçados a cavar sem descanso. Indígenas viam suas terras serem invadidas e pequenos vilarejos se formavam em torno dessa febre dourada. Nesse caldeirão de tensões sociais e espirituais, as lendas surgiam como explicações para o inexplicável, como advertências contra a ganância desmedida. A Mãe do Ouro aparece justamente nesse contexto. Para muitos garimpeiros, a ideia de que uma entidade guardava o ouro servia tanto como explicação para acidentes mortais, quanto como consolo para a ausência de sorte. Se alguém morria soterrado ou desaparecia misteriosamente, logo se dizia que havia desrespeitado a guardiã flamejante. Assim, a lenda assumia o papel de juiz invisível, regulando o comportamento dos homens diante da cobiça. É importante lembrar que o Brasil colonial era um território de encontros culturais intensos. Os portugueses trouxeram suas superstições europeias, como histórias de tesouros encantados e entidades que protegiam riquezas. Povos indígenas já tinham tradições ligadas a espíritos da natureza, muitas vezes representados por luzes misteriosas nas matas e nos rios. Povos africanos escravizados também contribuíram com suas crenças sobre guardiões espirituais e punições contra aqueles que abusassem da riqueza. A fusão dessas visões deu origem a uma narrativa única, uma figura feminina, ora bela e sedutora, ora temível e destruidora, capaz de punir
quem ousasse desafiar os limites da natureza. A Mãe do Ouro, portanto, nasceu como um símbolo daquilo que não deve ser tocado sem respeito. Uma fronteira entre a ambição humana e os segredos da terra. Documentos da época raramente registravam essas histórias, já que as elites estavam mais preocupadas com a produção e a tributação do ouro. Mas nos relatos orais preservados nas comunidades, principalmente nas regiões de mineração, a Mãe do Ouro se consolidou como presença constante. O povo dizia que sua luz aparecia para indicar locais de grandes riquezas, mas também para proteger esses mesmos lugares, afastando os homens mais ousados. Esse aspecto paradoxal, a promessa de riqueza e a ameaça de destruição, fazia da lenda um reflexo perfeito do próprio ciclo do ouro. Afinal, o que parecia ser fonte de prosperidade também era responsável por tragédias, escravidão e violência. A Mãe do Ouro não apenas habitava o imaginário, mas também materializava os medos e dilemas de uma sociedade marcada pela cobiça. Com o passar do tempo, mesmo quando o ouro começou a escassear, a lenda sobreviveu. Ela deixou de ser apenas um comentário sobre a realidade dos garimpos e passou a ser uma história contada nas noites frias do interior. Um caos que unia passado e presente, memória e ensinamento. A Mãe do Ouro não é apenas uma lenda narrada em sussurros. Ela é uma presença visualmente marcante que se grava na memória de quem ouve ou, supostamente, de quem a vê. Sua forma é múltipla, como se o mistério que a envolve se recusasse a ser aprisionado em uma única imagem. Alguns descrevem-na como uma mulher deslumbrante, de cabelos longos e dourados que brilham como raios de sol. Vestida em trajes reluzentes, ela aparece em noites silenciosas, caminhando suavemente sobre morros e campos, sempre em lugares próximos a antigas jazidas de ouro. Nessa versão, a beleza é uma armadilha. A figura seduz o curioso, conduzindo-o até locais perigosos, onde minas abandonadas, cavernas ou despenhadeiros aguardam o passo em falso. Outros garantem que a Mãe do Ouro nunca assume forma humana. Para eles, ela se manifesta como uma esfera de fogo dourado que dança no ar, subindo e descendo como se tivesse vida própria. A intensidade dessa luz varia. Ora surge como um pequeno clarão distante, ora explode em brilho intenso, iluminando toda a paisagem ao redor. O medo cresce porque essa chama não se comporta como qualquer fenômeno natural. Ela parece ter intenção, como se vigiasse, perseguisse ou conduzisse os que ousam observá-la. Há ainda relatos em que a entidade é descrita como uma serpente flamejante, enorme e assustadora, deslizando pelo chão com escamas cintilantes. Essa forma enfatiza o caráter de guardiã. Assim como uma cobra protege seu território, a Mãe do Ouro protege os veios dourados escondidos sob a terra. Apesar dessas variações, um ponto é comum em todas as versões: a dualidade entre fascínio e terror. A luz da Mãe do Ouro pode ser vista como promessa de riqueza, mas também como prenúncio de tragédia. Ela simboliza tanto a sedução do ouro, quanto os perigos que acompanham aqueles que se deixam levar pela ganância. No Brasil, a lenda assume formas diferentes conforme a região. No Nordeste, aparece como mulher sedutora em cantos e cavernas, conduzindo o curioso ao perigo. No Centro-Oeste, surge como uma bola de fogo dourada, atravessando o céu e indicando jazidas escondidas. No Sul, assume feições de serpente flamejante, protegendo o solo contra o desrespeito e trazendo maldições aos imprudentes. Apesar das variações, o padrão é o mesmo. Riqueza e risco coexistem e o respeito à natureza é essencial. As histórias contadas por moradores reforçam o mistério. Um garimpeiro solitário em Minas Gerais desapareceu após seguir uma luz dourada. Viajantes no Mato Grosso foram salvos apenas porque um mais velho os alertou sobre a guardiã. Um agricultor no sul jurou ter visto uma serpente de fogo que mais tarde se manifestou como incêndio na região. Há até mesmo relatos em que a Mãe do Ouro auxilia inocentes mostram sua dualidade. Ela recompensa a cautela e pune a ganância. Pesquisadores buscam explicações racionais.
fogo fátuo, reflexos, fenômenos atmosféricos e efeitos psicológicos podem justificar algumas aparições. Mas a tensão entre explicações científicas e relatos emocionais mantém vivo o mistério. A Mãe do Ouro transcende o natural, tornando-se símbolo de ética, respeito à natureza e limites humanos. Com o tempo, a lenda se modernizou. Ela aparece em livros, séries, quadrinhos e conteúdos digitais, conectando o folclore rural com públicos urbanos e jovens. Jogos, experiências interativas e obras de arte reinterpretam a entidade, mantendo sua essência e ensinando que nem tudo que reluz deve ser tocado. Ao refletir sobre a Mãe do Ouro, percebemos que ela é muito mais do que uma lenda de terror. É símbolo de equilíbrio, ética, respeito ao desconhecido e memória coletiva. Ela lembra que certas riquezas, sejam materiais ou simbólicas, existem para serem respeitadas. E deixo a última pergunta para você. Se a luz dourada surgisse na sua frente hoje à noite, qual seria a sua escolha? Seguiria o caminho ou respeitaria o mistério, como tantos outros antes de você? A lenda continua a viver, nas histórias que contamos, nas memórias que preservamos e nas luzes misteriosas que, talvez, ainda cruzem os céus do interior do Brasil.